paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Que o Senhor abençoe tua vida, teu lar, tua família, com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Que nós estamos indo para mais uma aula maravilhosa, falando sobre o Espírito Santo, lindo, que se move poderosamente em nossas vidas. A eles toda a glória, honra e louvor, maravilhoso. Eu creio que esse Deus vivo, tremendo, está fazendo obras grandiosas em nossas vidas. A presença dele é o nosso maior galardão. A presença do Espírito Santo é inexplicável. Que amor é esse? Que tremendo, que tremendo. Que Jesus te abençoe cada vez mais. Vamos orar para continuarmos nossa aula em nome de Jesus. Pai, a Ti seja toda a glória, honra e louvor. Nós te amamos, te adoramos, reverenciamos a Tua gloriosa e poderosa presença. Vem falar conosco, Senhor. Vem direcionar a nossa vida, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor, que tudo ocorra para louvor e glória do Teu santo nome. Tu és o Mestre, Tu és o Senhor, nós somos alunos. E nós temos muita alegria, muito prazer nisso. Muito prazer de reconhecer que dependemos de Ti, que sem Ti nada somos, nada podemos fazer, Senhor. Tu és o nosso tudo, Pai. Mas contigo, Deus, nós somos mais que vencedores, Senhor. É a nossa alegria, Senhor. É a nossa alegria, Pai. Ah, Espírito de Deus, cumpra-se aqui hoje e sempre todo o Teu querer, toda a Tua vontade, Senhor. Porque no nome de Jesus, Pai, oramos e já te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falando do Espírito Santo, dos seus nomes, símbolos, né? Os seguintes nomes, símbolos são empregados para descrever as operações do Espírito Santo. Fogo. É chamado de fogo também, né? Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isaías 4:4. Isaías capítulo 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. O 5 também, por favor. Criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. O fogo ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente e o zelo produzido pela unção do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo, porque o fogo aquece, ilumina, espalha-se e purifica. Então, o Espírito Santo também é conhecido como fogo. O Espírito Santo também é conhecido como vento. Ezequiel 37, do versículo 7 ao 10. Ezequiel 37, do versículo 7 ao 10. Vamos ler. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito:
Assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. João, capítulo 3, versículo 8. João 3, 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Atos 2, 2. Atos, capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam sentados. Conhecido como vento também. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito e é indicativo da sua misteriosa operação, independente, penetrante, vivificante e purificante. O Espírito Santo também é conhecido, chamado também o seu símbolo como água. Êxodo 17, 6. Êxodo, capítulo 17. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. João, capítulo 3, versículo 5. João 3, 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 4, 14. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glórias a Deus. João 7, versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha que tremendo, todo aquele que crê em Jesus Cristo, tem que crer em Jesus Cristo. Quando você crê no Senhor Jesus, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, de imediato, a presença do Espírito Santo vai começar a trazer mudanças radicais, poderosas e tremendas na nossa vida. Maravilhoso. Glória seja dada ao teu nome. O Espírito é a fonte da água viva, a mais pura, a melhor, porque ele é um verdadeiro rio de vida, inundando as nossas almas, limpando a poeira do pecado. O poder do Espírito opera no reino espiritual. O que a água faz na ordem material: a água purifica, refresca, sacia a sede, torna frutífero, estéril. Ela purifica o que está sujo, restaura a limpeza. É um símbolo adequado da graça divina que não somente purifica a alma, mas também lhe acrescenta a beleza divina. A água é um alimento indispensável na vida física. O Espírito Santo é um elemento indispensável na vida espiritual. Qual é o significado da expressão água viva? É viva em contraste com águas fétidas, de cisternas e brejos. É água que salta, correndo sempre da sua fonte, sempre evidenciando vida. Se essa água for detida num reservatório, interrompida a sua corrente, separada da sua fonte, já não se pode dizer que é água viva. O cristão tem a água viva na proporção em que estiverem em contato com a fonte divina em Cristo.
Você tem água viva, o Espírito Santo. E cada vez mais que a gente se aproxima do Senhor Jesus, cada vez mais que aprendemos, cada vez mais que buscamos, mais teremos, mais teremos, mais teremos. Conhecido como selo, Efésios 1:13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. 2 Timóteo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Essa ilustração exprime os seguintes pensamentos: possessão. A impressão de um selo dá a entender uma relação com o dono do selo. É um sinal seguro de que algo lhe pertence. Os crentes são propriedade de Deus e sabe-se que os são pelo Espírito que neles habita. O seguinte costume era comum em Éfeso. No tempo de Paulo, um negociante ia ao porto selecionar certa madeira e então a marcava com o selo, um sinal de reconhecimento da possessão. Mais tarde, mandava seu servo com o selo e ele trazia a madeira que tivesse a marca correspondente. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero essa possessão, eu quero que Ele seja meu dono, que a gente tenha essa marca, em nome de Jesus. Sabe, o Espírito de Deus, Ele quer habitar em nós, Ele quer ser o nosso dono. E quando você tem essa marca, você já está marcado como alguém que tem um dono. E o inimigo, os espíritos malignos não vão poder se apoderar, ter possessão da nossa vida, porque nós já fomos comprados, nós somos de Cristo e nós temos um selo. A ideia de segurança também está incluída. O Espírito inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do crente. Romanos 8:16. Romanos capítulo 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Sentimento de segurança, de certeza. Ele é o penhor ou as primícias da nossa herança celestial. Uma garantia da glória vindoura. Os crentes têm sido selados, mas devem ter cuidado que não façam alguma coisa que destrua a impressão do selo. Não podemos entristecer o Espírito Santo, como diz Efésios 4:30, que nós já lemos. Também é um símbolo do Espírito Santo, azeite. O azeite é, e talvez o mais comum, mais conhecido símbolo do Espírito. Quando se usava o azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se de utilidade, frutificação, beleza, vida, transformação. Geralmente era usado como alimento para iluminação, lubrificação, para cura, alívio da pele. Da mesma maneira, na ordem espiritual, o Espírito fortalece, ele ilumina, ele liberta, ele cura, ele alivia a alma. Também o Espírito Santo é conhecido como pomba, um símbolo pomba. A pomba como símbolo significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza, paciência. Entre os sírios é emblema dos poderes vivificantes da natureza, uma tradição judaica.
traduz da seguinte maneira: o Espírito de Deus como pomba pousada sobre as águas. Cristo falou da pomba como a encarnação da simplicidade, uma das belas características dos seus discípulos. Pomba também representa o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo é revelado no Antigo Testamento de 3 maneiras. Primeiro, como Espírito Criador, por cujo poder o universo e todos os seres foram criados. Segundo, como Espírito dinâmico ou doador do poder. Terceiro, como Espírito regenerador, pelo qual a natureza humana é transformada. Espírito Criador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, por cujo poder o universo foi criado. Ele pairava por sobre a face das águas, participou da glória da criação. Gênesis capítulo 1 e 2, João 26, 13. O Espírito Santo, como divindade inseparável em toda a criação, manifesta sua presença pelo que chamamos as leis da natureza. Ele é o princípio da ordem da vida, o poder organizador da natureza criada. Todas as forças da natureza são apenas evidências da presença e operação do Espírito de Deus. As forças mecânicas, a ação química, a vida orgânica nas plantas, nos animais, a energia relativa, a ação nervosa, a inteligência e a conduta moral são apenas evidências da emanência de Deus, do qual o Espírito Santo é o agente. O Espírito Santo criou e sustenta o homem. Gênesis 2, 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É o Espírito Santo que sustenta. João 33, 4. João 33, versículo 4. Eu falei, não, é João 3, desculpa, João capítulo 3, vamos ler aqui, João 3 e 4, deixa eu ler capítulo João, livro de João capítulo 3, versículo 3 e 4. Na verdade, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo é o que criou, é o que sustenta o homem, é o que traz a vida ao homem, é o que traz a nova vida em Cristo ao homem. Toda pessoa, seja ou não servo de Deus, é sustentada pelo poder criador do Espírito de Deus. Atos 17, 28. Atos 17, 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Louvado seja o nome do Senhor que sustenta a nossa vida. A existência do homem é como o som da tecla, da harmonia que dura tão somente enquanto o dedo do artista a comprime. O homem deve a sua existência e a continuação desta às duas mãos de Deus. É verdade, Senhor. Isto é o verbo. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Louvado seja o teu nome, Senhor. No princípio era o verbo.
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. As mãos do Senhor da Trindade. O Espírito foi esse que Deus se dirigiu dizendo: façamos o homem. Então, na criação estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito dinâmico que produz, o Espírito criador, criou o homem a fim de formar uma sociedade governada por Deus. Em outras palavras, o reino de Deus. Depois que entrou o pecado e a sociedade humana foi organizada à parte de Deus, em oposição à sua pessoa, Deus começou de novo ao chamar o povo de Israel, organizando sob suas leis e assim constituindo como o reino de Jeová. 2 Crônicas 13:8. Segundo Crônicas 13, capítulo 8. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados. Também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. Então o Espírito Santo levantou homens para produzir, para transformar, para mudar a história da casa de Deus, para trazer a reforma da casa de Deus. O Espírito Santo sempre quer um povo dinâmico, porque ele é dinâmico, ele produz. Está quebrado, ele quer consertar, ele quer transformar, ele quer trazer algo novo, ele nunca está parado, né? Ao estudar a história de Israel, lemos que o Espírito Santo inspirou certos homens para governar, guiar os membros desse reino e para dirigir seu progresso na vida da consagração. A operação dinâmica do Espírito criou duas classes de ministros. Primeira, obreiros para Deus, homens de ação, organizadores, executivos, locutores para Deus, profetas e mestres. Então todos esses são levantados pelo Senhor. Obreiros têm que ser levantados pelo Espírito de Deus. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito que levanta os seus obreiros para a obra de Deus, para a obra de Deus, como está lá em Atos 13, versículo 2, que servindo Barnabé e Saulo ao Senhor, o Espírito mandou chamá-los para a obra. É o Espírito que separa, é o Espírito que levanta os obreiros, é o Espírito Santo que levanta os seus profetas. Muitos profetas, muitos, graças a Deus. Eu sei que existe, como em todos os segmentos, existe alguns que querem bagunçar, existem os falsos profetas, existem os falsos mestres, existem os falsos apóstolos, como o Apocalipse diz, né? Mas existem os verdadeiros, os levantados pelo Espírito Santo, aqueles a quem o Senhor chamou, aqueles a quem Ele capacita, a quem Ele determina a usar na área que Ele determinar. É Ele que manda, é Ele que ordena, né? É o Senhor que levanta os profetas para profetizar, para anunciar a palavra de Deus para o povo. É o Senhor, é o Espírito que vai regenerar a cada vida, a cada pessoa, usando também os seus instrumentos, usando os seus profetas, usando o evangelista, que muitas vezes vai longe para evangelizar uma pessoa, né? Para evangelizar, para trazer essa pessoa, e o pastor ministrar essa pessoa, e o mestre ensinar essa pessoa, o apóstolo edificar as igrejas, abrir a igreja do Senhor, anunciar o reino de Deus. Então não pode, a palavra não para. O apóstolo é o evangelista, é o profeta, é o pastor, é o mestre trabalhando. Essas funções, elas têm que existir na casa de Deus, e todas direcionados e guiados pelo Espírito de Deus. É Ele que vai falar com a igreja, né? Então, Espírito regenerador.
consideramos as seguintes verdades relativas ao Espírito regenerador. Sua presença é registrada no Antigo Testamento, porém não é acentuada. Seu derramamento é descrito principalmente como uma bênção futura, em conexão com a vinda do Messias, e mostra características distintas. Operativo, mas não acentuado. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, é descrito como associado à transformação da natureza humana. Isaías 63, 10 e 11. Isaías 63, 10 e 11. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? O Senhor, trazendo à memória do povo que o único que pode transformar, regenerar o homem é o Senhor, é a presença do Senhor, é o Senhor agindo através do Espírito Santo. Neemias 9, 20. Neemias capítulo 9, versículo 20. Deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, água lhes deste na sua sede. Então, Espírito Santo é bom, deste o seu bom espírito para ensinar. Tudo que ele fala, tudo que ele ensina, quando ele exorta, ele exorta, ele edifica e ele consola. Então, sempre que o Senhor nos exorta, é para edificação da igreja. Ele é o bom Espírito que vem nos ensinar e que vem transformar nossa vida, mudar nossa história para sempre. Salmos 143, 10. Salmos 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus. O teu Espírito é bom, guie-me por terra plana. Espírito Santo é bom, Espírito Santo ama, Espírito Santo é amigo, Espírito Santo é fiel, o Espírito Santo é benigno, o Espírito Santo está agindo e lutando até o último segundo de vida das pessoas, para que essas pessoas se arrependam, para que essas pessoas sejam transformadas, para que essas pessoas sejam tocadas. Deus, ele é fiel. Tão fiel. Ontem, eu acredito que muitos de vocês conheceram um cantor chamado Cazuza, que ontem eu fiquei impressionada, mas eu esqueci o nome do pastor, eu vou depois procurar para passar para vocês. Esse pastor contou que a ovelha dele era enfermeira, e ela foi a enfermeira que cuidou do Cazuza até o último momento de vida. Então até ontem eu escutava que o Cazuza foi para o inferno. Até ontem era o que a gente escutava. Gente, mas nós vamos ter surpresa, a gente não sabe. A gente não sabe que Deus, o que o Senhor fez ali dentro do hospital. E ontem esse pastor contou que essa enfermeira, que era a ovelha dele, ela ministrou Cazuza por dias, por meses, e nos últimos dias de vida dele, ele aceitou ao Senhor Jesus chorando, segundo ela, né? E o testemunho que o pastor contou, que eu ouvi ontem, e eu fiquei muito feliz, eu fiquei maravilhada com isso, porque faz muitos anos que ele morreu, mas em todo tempo eu só escutava, não foi para o inferno, ele destruiu uma geração, ele foi usado pelo inimigo. Então, gente, o Espírito Santo, ele trabalha até a última. Não desista da sua família, não desista do agir desse Deus tremendo. Eu ouvi isso ontem, gente, eu até chorei, falei: Senhor,
Não tem limites para o teu amor. Eu acredito, Deus, eu creio. Há vasos do Senhor em tudo que é lugar, gente. Há vasos de Deus dentro de prisões. Há vasos de Deus dentro de hospitais. Há vasos de Deus trabalhando para a libertação de pessoas usuárias de droga. Há vasos de Deus em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar há vasos de Deus. Deus é poderoso, Deus é grandioso. O Espírito Santo se move. Então Davi, ele reconhece a bondade do Senhor, que não desiste, que não larga, que não abandona, que jamais vai largar, jamais vai deixar. Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ai, que lindo. Olha a oração dele. Senhor, não me lança fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito, porque é tudo de bom que a gente tem na nossa vida, é tudo de maravilhoso que eu e você temos na nossa vida. Ele não desiste até o último instante da vida do ser humano. Ele está trabalhando. Não desista de interceder pelos seus familiares, não desista de anunciar a Cristo, não desista de falar do amor de Deus. Não desista. O Senhor, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. E o seu Espírito está se movendo, está agindo, está operando na vida dos nossos familiares, de pessoas que a gente não imagina. Como Deus vai estar trabalhando, como Deus está fazendo. Simplesmente creia e anuncie a Cristo. Sua concessão representa uma bênção futura. O derramamento geral do Espírito como fonte de santidade é mencionado como acontecimento do futuro. Uma das bênçãos do prometido reino de Deus em Israel, o Espírito de Deus era dado a certos líderes escolhidos. Antes era só com algumas pessoas, mas em geral a massa do povo inclinava-se para o paganismo e para a iniquidade, embora de tempos em tempos fossem reavivados pelo ministério de profetas, reis piedosos. Era evidente que a nação era má de coração e que era necessário um derramamento geral do Espírito para que voltassem a Deus. Tal derramamento foi predito pelos profetas que falaram que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo numa medida sem precedentes. Jeová purificaria os corações do povo, poria seu Espírito dentro deles e escreveria a sua lei em seu interior. Essa é a promessa de Deus. Ezequiel 36, de 25 a 29, o derramar do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Antes eram escolhidas algumas pessoas. Hoje, gente, hoje o Espírito Santo quer habitar em nós. Quando você entrega a sua vida a Jesus, olha que maravilha. Olha que maravilha. Todos são alcançados com essa bênção, com essa presença, com esse milagre, com essa maravilha. Glória a Deus. Ezequiel 36, 25 ao 29. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo. Multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Lindo demais, Senhor. Lindo demais, lindo demais. Derramar do Espírito, desejar o Espírito Santo. Olha o que o Senhor fala, eu vou multiplicar, eu vou mandar o trigo e vou multiplicar o trigo.
Então, quando você pede a presença do Espírito de Deus, quando Ele está em nossas vidas, Ele mantém tudo, Ele supre tudo, Ele cuida de tudo, Ele dá paz aos nossos corações, Ele dá vida para você, Ele dá vida para a tua casa, Ele dá vida para a tua família. Jesus reina, Jesus é o Senhor, e hoje nós estamos vivendo um novo tempo, estamos vivendo um tempo onde pode agora, se você buscar agora, pode acontecer um grande derramar do Espírito de Deus sobre a tua e a minha vida. Essa palavra que a gente leu agora nos dá um ensinamento que às vezes a gente diz: como eu vou me conectar com Deus se eu estou com necessidade, se a minha vida financeira está acabada, como que eu vou ter cabeça? Busque o Espírito Santo. O Senhor diz: busca, eu derramarei, você será meu povo, eu serei seu Deus, e aí eu vou mandar o trigo, eu vou multiplicar, eu vou abençoar, eu vou honrar. Por quê? Porque está escrito: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que a palavra do Senhor nos ensina, e é nisso que a gente tem que confiar, é nisso que a gente tem que descansar. Hoje estamos vivendo um novo tempo, onde podemos receber, buscar dessa presença poderosa e receber mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez esse seja o lugar de inquirir acerca do significado da declaração. Por que o Espírito Santo ainda não fora dado? Por ainda Jesus não ter sido glorificado. João certamente não queria dizer que nos tempos do Antigo Testamento ninguém haja experimentado manifestações do Espírito. Todo judeu sabia que as poderosas obras dos dirigentes de Israel e as mensagens dos profetas eram provenientes da operação do Espírito de Deus. Evidentemente, ele se refere a certos aspectos da obra do Espírito que não eram conhecidas nas dispensações anteriores. Então, queridos, hoje Jesus subiu aos céus e disse: eu vos mandarei outro Consolador. Agora ele está aqui. E toda a obra pode ser completa. E todas as promessas podem ser vividas. Receba essa palavra. Quando andamos em observação da lei do Senhor, em obediência à lei do Senhor, nós viveremos essa promessa. Reivindique essa promessa. Ela é para você, ela é para mim, ela é para nós, ela é para nossa casa. O Espírito Santo, ele não quer só visitar, ele quer habitar na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Lembre-se, Jesus te ama, eu também. Fiquem com Deus, gente. A paz a todos. Tchau, tchau.